tarde, gente. Meu nome é Vanessa e hoje nós estamos iniciando mais uma reunião da Sociedade Cristã Acadêmica, que é um grupo de estudos que tem como objetivo unir a nossa vida acadêmica com a nossa fé. Então, nós somos uma organização com a fé protestante, cristã protestante, e hoje nós temos uma convidada muito especial. Senhorita Anne Victoria, por favor. Anne, venha cá. Olá a todos. Anne, você pode se apresentar o seu curso e o seu semestre, por favor? Eu sou a Anne, como eu falei, eu faço psicologia e eu estou no 5º semestre. Legal. Anne, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Presbiteriana Nacional. E hoje você vai falar de qual tema? Burnout, os dons do Espírito estão exaurindo a igreja. No caso é uma pergunta, né? Eu falei como uma formação, mas é uma pergunta. Sim. Então, nós sempre começamos com uma oração e finalizamos com uma oração também, tá bom? Então, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de poder aprender sobre o Senhor, aprender sobre a grandeza de Ti, Pai, porque nós podemos ter contato contigo, nós podemos aprender mais de Ti também com os nossos cursos, com o nosso conhecimento acadêmico, Pai. Peço, por favor, que o Senhor venha abençoar a vida da Anne. E eu te agradeço também, Pai, porque ela se dispôs a estar aqui, se dispôs a estudar a mais, além das matérias da faculdade e tantas outras obrigações. Ela conseguiu separar um tempo para fazer um estudo bom e aprofundado sobre o tema que ela vai falar. Eu peço, por favor, Paizinho, que o Senhor nos conduza, que o Senhor ilumine a nossa mente e que possamos entender e que o Senhor fale aos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A palavra é sua, Anne. Bom, gente, então, antes de começar, eu queria ter uma noção do que vocês acham que é o burnout. Pra gente começar aqui com uma base do que vocês acham. Então, podem falando. Creio que é tipo você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sem ter uma boa qualidade de sono, porque eu creio que o mental vem muito da qualidade de sono. É você achar que você é uma máquina e na verdade que você é um ser humano, né? Acho que vai nesse viés de tipo, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, sendo que você não dá. Você ia falar? Eu acho que deve ser algo como uma exaustão mental que acaba parando de fazer as coisas porque você chegou no seu limite. Mais alguém? É mais ou menos isso, você tem muito cansaço, ou você tá Bom, boas definições. Vocês têm uma noção geral, mais ou menos, esse termo é bem conhecido. Você vai ficar passando por mim, né? E aí eu vou explicar pra vocês o que é de fato o burnout. Então, o que acontece? A gente, dentro da psicologia, a gente tem 2 documentos principais que a gente usa. A gente tem o DSM, que é o Manual de Diagnóstico, e a gente tem o CID, que é o mesmo documento que pessoas da área de saúde utilizam para diagnosticar uma doença e tudo mais. Só que o que acontece? O burnout, ele é um fenômeno ocupacional. O que é um fenômeno ocupacional? Ele não é uma condição médica, então não é como se um médico fosse conseguir diagnosticar aquilo, mas ele é um fenômeno que traz prejuízos verdadeiros à saúde da pessoa e que ela precisa de um tratamento. Então, por ser uma coisa meio... não é muito bem definido o que aquilo é considerado, o nosso documento principal da psicologia, que é o DSM, ele não fala nada do burnout, mas o CID fala. E aí, aqui tem o termo. Esse termo burnout foi criado por um cara chamado Herbert Freudenberg, que lá em 1974, porque ele trabalhava no hospital de acompanhamento de pessoas com dependência química, e aí ele percebeu que os profissionais de saúde que trabalhavam ali, eles estavam muito sobrecarregados, e tanto fisicamente quanto mentalmente, e aí ele resolveu estudar sobre isso e criou esse termo. E aí no CID-11, que é o mais recente, ele fala assim, que o esgotamento, burnout, é uma síndrome conceituada como resultante de estresse crônico no ambiente de trabalho que não foi bem manejado. Então, o que acontece? Uma coisa importante que vocês precisam saber sobre o burnout, ele é específico em questões associadas a trabalho. Então, se você está tendo um esgotamento mental, questões de estresse, não necessariamente ela vai ser considerada um burnout.
E aí, o burnout ele é dividido em 3 dimensões. A primeira dimensão que vai ser considerada é a exaustão. Então, a pessoa está realmente muito cansada, muito desgastada. O segundo é o distanciamento ou cinicismo. Então, é quando a pessoa ela já está tão esgotada que ela começa a tratar as pessoas mal, não trata mais com empatia, não quer falar com os colegas de trabalho, começa a ter esse distanciamento. E o terceiro é a baixa realização pessoal. Então, ela começa a perceber que aquilo que ela está fazendo, para ela não faz sentido, ela acha que não está sendo bem feito e tudo mais. E essa doença, né, esse fenômeno ocupacional, ele só pode ser diagnosticado por um psiquiatra ou um psicólogo. E assim, muitos dos sintomas, eu vou mostrar para vocês quais são os sintomas, muitos deles aparecem associados a muito, tipo assim, eles são sintomas que muitas outras doenças você vai ter esses sintomas. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa começa a ter sintomas e tudo mais, e aí ela pensa, tô com esses sintomas, não deve ser nada, vai passar. Só que em poucos dias, se isso for uma situação de um ambiente que gere burnout, ela pode, em pouco tempo, piorar essa situação e chegar numa situação de fato clínica ali complicada. Então, tudo isso aqui serve também não só pra gente elucidar, né, essa questão dentro da igreja, mas para que vocês também fiquem atentos, se vocês começarem a ter esses sintomas, para que vocês procurem ajuda. Pode passar. E aí aqui estão alguns sintomas. Temos cansaço excessivo, físico e mental, alterações no apetite, deixa eu pegar o microfone para não ficar tão longe. Alterações no apetite, insônia, pressão alta, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimento de derrota e desesperança, de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, dor de cabeça frequente, alterações nos batimentos cardíacos, dores musculares e problemas gastrointestinais. Eu só ia perguntar, pra vocês tá dando pra ver direitinho? Tá? Então tá. Todos esses sintomas, eles aparecem, inclusive, se vocês quiserem, eu vou mandar no grupo o link do site do Ministério da Saúde, que fala detalhado, assim, os sintomas, como é que é o tratamento, como é que é a prevenção, e é bem legal, porque ele é bem coloridinho, todo bonitinho, assim, ele é bem legal. E aí ele fala todos esses sintomas que a gente pode observar. Como vocês viram, são sintomas que às vezes a gente tem no dia a dia, acho que é só, tô meio cansado, ou, comi alguma coisa que não me fez bem, mas são sintomas muito importantes que devem ser levados em consideração. Mas aí você pode virar pra mim e falar, Anne, como que vamos associar isso à Bíblia? O maior exemplo da Bíblia que a gente tem de uma pessoa que sofreu de estresse, de cansaço e provavelmente que a gente pode considerar um burnout é Elias. Lá em 1 Reis 19, do 1 ao 18, vai falar sobre isso. Eu queria saber se alguém poderia ler pra mim esse pedaço do capítulo. Era pra ter uma imagem, mas ela não carregou, droga. Pode ler? Pode. Não, mas eu falo o capítulo. Ah, tá. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba, de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da giesta e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeceira, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou a noite, até o 18. Eis que a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que
que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, veio o som de suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então, uma voz lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram seus altares e mataram seus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei de Arã, unja também Jeú, filho de Nice, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matara todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, reservei 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijou. Bom, vamos lá para o contexto dessa passagem. O que aconteceu? Elias estava passando no capítulo anterior por um desafio muito interessante. Ele estava lá no Monte Carmelo, batalhando com os profetas de Baal, e aí acontece aquela cena icônica de Elias, em que ele fala, né, seu Deus, chama ele aí para acender o fogo para você, e aí não acende, e Deus manda fogo para acender. Nisso aí, ele mata 850 homens à espada. Tipo assim, massacre ali, e o povo estava todo assistindo o que estava acontecendo, né? E aí o povo realmente adorou a Deus, falou, nossa, realmente, esse é o Deus e tudo mais. E Elias ficou tipo, pô, agora tá tudo resolvido, agora vai dar tudo certo. Mas aí nesse capítulo, o que acontece? Jezabel, né, eu não sei se vocês conhecem Jezabel e Acabe foi um dos, se não pior, um dos piores reis, né, que teve ali na época. E a Jezabel virou e falou, eu vou te matar. Eu não vou me curvar ao seu Deus, vou te matar por todos os profetas ali que você matou. E ele ficou com medo, ele ficou morrendo de medo e ele foi se esconder no deserto, se escondeu numa caverna e ele apresentou muitos sintomas nesse pedaço, né, de burnout. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, volta lá naquele outro. Eu queria ver se vocês identificam alguns desses sintomas aqui no Elias. E aí vocês podem apontar, falando assim, os sintomas que estão aí. Quero ver se vocês conseguiram reparar. Isolamento? Isolamento também. Insegurança. Acho que alteração do apetite também, né? Porque ele não comeu. Mais algum? Negatividade. Bom, aí volta lá e você vai... Sentimento de derrota e desesperança também. Também. Volta lá e passa outro agora. Isso. Então, vamos citar aqui, associado aos que estavam lá, mas dando uma explicada melhor nos sintomas dele. Então, o primeiro sintoma que a gente observa foi esse isolamento. Ele se separou de todos os outros profetas na época, né, de Deus no caso, e foi pro deserto ficar sozinho. Além dele ter entrado numa caverna lá, se isolado. Então, já é o primeiro sintoma. O segundo sintoma é esse sentimento de derrota e desesperança. Então, ele sentiu que ali tudo tinha acabado, que a vida dele não tinha mais resposta, que agora ele ia morrer mesmo. E ele ficou nessa vitimização, não que necessariamente uma vitimização ruim, porque acho que qualquer lugar dele faria a mesma coisa. E ele ficou tomado pelo medo, assim. Lá fala que ele ficou morrendo de medo da Jezabel depois que ela deu essa mensagem. Ele também ficou com esse sentimento de incompetência, então ele estava se comparando com outros profetas, pensando, nossa, eu de todos fui o pior, assim. E tinha também um superdimensionamento do problema. Então, para ele, parecia algo muito maior. A gente tem noção que, na época, tinham vários profetas que estavam escondidos. Porque, por mais que ela tenha falado para Elias, porque Elias matou todo mundo lá, outros profetas também estavam sendo perseguidos e eles estavam escondidos. Só que a sensação dele é que ele era o único. Ele estava tipo, meu Deus, eu sou o único que está sendo perseguido. E aí, pode passar. E aí, o que a gente vai associar dessa história toda? Finalizando, a gente vai voltar nessa parte do Elias pra gente analisar um pouco da história dele, mas eu vou associar agora a parte da igreja. Então, o que isso
pode estar associado com a nossa vivência dentro do contexto cristão. Então, o que acontece? Nesses pedaços de texto, né, capítulos e tudo mais, tanto em Romanos, 1 Coríntios e Efésios, vão aparecer os famosos dons do Espírito. Alguns autores afirmam que são de 21 a 24 dons do Espírito que a gente pode encontrar no Novo Testamento. E ali estão alguns, assim, os que estavam listados lá do site que eu peguei, né? Então tinha profecia, ensinamento, administração, serviço, pastoreado, discernimento, socorro, cura, tinha muitas coisas. Muitas coisas, inclusive, vários aí que eu tenho certeza que a gente tem mais de um desses dons. E além de Jesus ter mandado o Espírito Santo para nos habitar e nos capacitar com esses dons, ele também nos deu a capacidade de aprender. Então, por ele nos dar essa capacidade de aprender, que igual fala ali, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, em Mateus 11, 29. Ele vai mostrar isso, que a gente pode aprender, tanto olhando o exemplo de Jesus, de quem ele foi, quanto olhando para os nossos irmãos e aprender com eles. E aí, o que tudo isso gera? A gente entende que a gente vai trabalhar em diversos ministérios dentro da igreja. Então, a gente vai trabalhar em ministérios que envolvem dons, que a gente é muito bom. Vai trabalhar em ministérios que às vezes a gente não sabe nada, mas a gente sabe que a gente pode aprender. E é sobre isso. Eu queria perguntar pra vocês, quem aqui faz parte de 3 ou mais ministérios dentro da igreja ou envolvendo fora dela, tipo NVC? Praticamente todo mundo. Então, pode passar. Não tem problema nenhum a gente estar em vários ministérios, isso é muito bom. Só que existe um limite. E as pessoas muitas vezes não entendem esse limite. E aí eu vou explicar pra vocês por que elas normalmente não entendem esse limite. O primeiro motivo é o sim sagrado, que é basicamente quando a gente acha que se a gente negar participação no ministério, a gente vai estar falando não pra Deus também. E não é assim que as coisas funcionam, não é porque a gente está negando que a gente vai participar daquele ministério, às vezes porque a gente tem muitas demandas, que necessariamente a gente vai estar falando, não, Deus, não quero fazer o que você quer pra mim. Não é assim que as coisas funcionam, mas pra muitas pessoas é. E aí o que isso gera? Gera pessoas sobrecarregadas, gera trabalho mal feito, porque às vezes essas pessoas não queriam estar ali e elas aceitaram por pressão. E gera também ressentimentos, porque às vezes as pessoas, por não quererem fazer aquilo, elas ficam ressentidas de quem chamou ela para participar daquele ministério. E aí, além disso, a gente pode ter o problema de uma confusão de identidade, que é a gente achar que o fazer para Deus é mais importante do que o ser filho. E não é. O nosso relacionamento com o Senhor é muito mais importante do que a nossa atuação. Claro que se a gente tem um relacionamento com Ele, isso gera obras para Ele, só que as obras não são a parte mais importante desse relacionamento, definitivamente. E além disso, também tem, o que isso gera também é isolamento dos irmãos. Então, quando a gente está se sentindo sobrecarregado, sentir que a gente está num espaço que a gente não pode ser falho, né? Que a gente não pode ter fraquezas, a gente acha que a gente precisa se isolar. Então, não falar com os irmãos, não pedir ajuda e acaba se isolando. Pode passar. E aí, agora a gente vai voltar para a história de Elias, porque a partir dela a gente consegue aprender o que a gente faz nessas situações. Não tá aí, a imagem não carregou, mas eu peguei isso de um livro, na verdade foi um podcast falando sobre esse livro. Eu não sei se vocês conhecem o BTcast, mas é um podcast teólogo muito legal, e eles têm um episódio sobre burnout. E nesse episódio tem um cara chamado Thiago Matz, e ele vai falar sobre um livro que ele escreveu chamado Burnout. E nesse livro ele vai analisar a história de Elias, e ele também fez várias pesquisas sobre o fenômeno do burnout e tudo mais, e ele vai dividir a história de Elias em 4 pedaços para que a gente consiga analisar o que a gente pode fazer se a gente estiver num processo de burnout. A primeira coisa, alguém tá com o texto aberto aí? Porque aí eu vou pegando os versículos para falar. Lê o 5 para mim. É 1 Reis 19, do 1 ao 18. Era o que a gente... Ele se deitou debaixo da Jezreel e dormiu. Então... Também, de repente, o anjo tocou nele e disse, levante-se e come. Isso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é descansar. Então, o que ele fez? Ele dormiu. E o descanso não necessariamente é só dormir, mas a gente ter tempo para descansar. E existem alguns tipos diferentes de descanso. A gente tem um descanso ativo, um descanso passivo.
E esses descansos também fazem diferença na forma como esse descanso vai ter impacto na nossa vida. Então, por exemplo, não vou falar uma teoria porque eu descobri isso, mas eu não lembro de onde veio esse conhecimento, né? Mas assim, basicamente a teoria, o descanso passivo é quando você descansa mexendo no celular, você descansa fazendo coisas paradas e tudo mais, que são coisas que a gente acha que está descansando, mas às vezes estão mais nos cansando do que o contrário. Porque eles cansam a nossa vista, cansam a nossa mente, a gente acha que está descansando fisicamente, mas a nossa mente está ali, ó, produzindo. Então, o que é o descanso ativo? É quando, por exemplo, a gente para fazer uma atividade que vai trazer descanso principalmente mental. Por exemplo, dobrar roupa, arrumar a casa. A gente pensa, né, nossa, mas eu vou estar ficando cansada fisicamente, mas mentalmente não. Mentalmente você vai descansar. Então tem isso, que mais que eu consigo pensar? Escrever, pode falar um exemplo? Não. É um exemplo, é uma pergunta? Uma pergunta. Uma leitura de um livro seria descanso ou não descanso pra mente? Pode ser um descanso. É porque não é que o descanso passivo não consiga ser um descanso. Só que a forma como o seu cérebro tá, às vezes você acaba saindo mais cansado. Então, por isso que eu falei do celular. O celular, ele é um dos, assim, os principais exemplos de uma coisa que a gente acha que está descansando enquanto a gente está mexendo no celular e a gente está cansando muito mais. Porque a gente tem a tela, né, por a gente ter muitos estímulos, tá passando muito rápido essas informações, a gente acaba ficando sobrecarregado de informações, de várias coisas, e isso acaba trazendo impacto no nosso corpo. Então a gente pensa, tô parado aqui, tô descansando fisicamente, mas o nosso cérebro, por estar muito ativo, ele não descansa, e quando a gente vai dormir, por ele ter ficado muito ativo com o celular, a gente não consegue dormir direito também. Então, você ler um livro pode ser um descanso, porque ele não vai ter alguns estímulos que o celular tem. Por exemplo, ele não vai ter estímulos de fácil dopamina, que é... Não sei se vocês sabem o que seria estímulo de fácil dopamina, mas coisas que, tipo assim, faz a gente ficar viciado. Então, vídeos curtos, por exemplo, geram dopamina muito rápido e a gente acaba ficando viciado. Então, a tela também, a luz da tela, essas coisas trazem cansaço. Um livro já não traz isso, então pode ser considerado um descanso também. Tem várias formas de descansar. Se vocês quiserem, eu mando direitinho lá no grupo uma divisãozinha assim do que seria cada um. Mas vemos aqui que o descanso, e assim, gente, dormir, muito importante. Eu não sei se vocês fazem higiene do sono, mas higiene do sono é muito importante. Okay. Autocrítica aqui. Higiene do sono. Vou dar uma explicadinha assim, mas eu posso mandar no grupo também. A higiene do sono é quando você tem uma rotina de pelo menos 1 hora antes de dormir, você desligar todas as telas e começar a mostrar para o seu cérebro que você está indo dormir. Então você está criando uma rotina, porque o nosso corpo ele precisa de rotina, ele funciona com rotina. Então você está mostrando para o seu corpo que você vai dormir. E aí ele vai desligando. Quando você, por exemplo, está olhando o celular antes de você dormir, o seu cérebro está ali ativo. E uma coisa muito legal que, assim, é péssimo, né? Mas é uma informação legal. Quando você tá mexendo no celular antes de dormir e aí você fica cansado com sono, é porque o seu cérebro tá no limite do limite dele. Isso não é sinal de que, tipo assim, meu cérebro tá entendendo que é pra dormir. Porque o seu cérebro tá ativo, como se você estivesse num dia normal. Só que aí você tem tanto estímulo que o seu cérebro fica exausto, tipo assim, esgotado. E aí por isso você fica com sono. Normalmente o que gera o sono é uma rotina, é você mostrar pro cérebro que tá chegando a hora de dormir. Se isso acontece quando você tá mexendo no celular, é porque assim, seu cérebro já não aguenta mais. E a higiene do sono tem essas etapas, assim. Depois eu posso mandar pra vocês também como é que funciona isso, mas é bem legal. A segunda parte, que é o segundo D, é dieta/disciplina. Alguém lê aí o versículo 8, por favor? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Então, o que acontece aí? 2 coisas muito importantes para que a gente saia de um burnout e também não entre em um. A gente ter uma boa alimentação, fazer atividades físicas e ter disciplina. Então, como eu falei, a rotina ela é muito importante para o nosso cérebro. Ele precisa de rotina para funcionar, ele precisa de rotina para ele se adaptar ao quanto de energia ele vai gastar para determinada função.
Então, se você mostra pra ele, esse horário sempre eu vou estar em aula, ele vai saber que naquele momento ele precisa dar energia pra você. E isso funciona, né? Você vai dando essas dicas, né? E a dieta e a disciplina, né, de exercícios de alimentação ajuda o seu cérebro a entender essa rotina. Então vai ajudar você a ter um corpo saudável que vai aguentar, assim, não deveria aguentar, né? Mas ele vai conseguir lidar melhor com o cansaço. E aí, né, a gente viu lá que Elias, o anjo veio e deu comida pra ele. E ele comeu e tal. E foi uma comida assim tão cabulosa que ele andou 40 dias lá pelo deserto sem precisar comer. E aí a gente chega no terceiro D, que é o desabafo. Esse vocês não precisam ler, mas no versículo 10, Deus pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias desabafa, ele fala tudo que está acontecendo, ele mostra que ele está revoltado, que está tudo dando errado. E, gente, isso é muito, muito, muito importante. O falar, ele tem um efeito muito bom no nosso corpo, no geral. Seja desabafar para um amigo, uma pessoa de confiança, na terapia, no aconselhamento bíblico. Eu acho bom pegar um pontinho aqui de que aconselhamento bíblico é terapêutico, mas não é terapia. Então, eles têm funções diferentes. E vai a partir, né, da sua necessidade. Se o seu problema é mais associado a uma questão realmente espiritual, você pode procurar o aconselhamento bíblico. Se é uma questão mais, uma questão mais psicológica, mental mesmo, aí você procura um terapeuta. Mas, às vezes, só de você falar com um amigo, eu não sei se já aconteceu com vocês, tipo assim, você tá com uma coisa na sua cabeça, pensando que é o fim do mundo, quando você conversa com seu amigo, só de você falar, você percebe, nossa, isso não é tão difícil de resolver. Eu só não estava observando, porque na sua cabeça, e aquilo não está fazendo sentido, mas quando você fala, você coloca essas ideias, você organiza essas ideias. Então, só de falar ali, Jesus não, né? Deus não falou para Elias que naquela hora, né, ele não respondeu, ele não falou, então faz isso e isso, ele fala depois. Mas naquele momento, só de desabafar com o Senhor, aquilo já foi muito bom. E a oração também ajuda, né, porque ela é um certo desabafo. Diga. Não, pode fazer. É porque essa questão do desabafo, eu tenho umas dúvidas que também tem muito a ver com a psicologia, né? Um minuto, chega lá perto. Obrigada, querida. Geralmente, no meio cristão existe muito esse consciente, tipo assim, não vou procurar psicólogo, eu desabafo pra Deus. Então, tipo assim, você como uma psicóloga em formação, tipo, como é que você vê isso? Porque, por exemplo, realmente nós precisamos desabafar no colo do Senhor, com certeza. E, tipo assim, tem coisas que realmente nem tudo a gente vai falar pros nossos amigos. Por exemplo, isso em mim tem sido quebrado depois que eu entrei na UNB. Eu não contava muito da minha vida, porque só falar para Deus já era o suficiente. Mas realmente, depois que eu comecei a praticar, verbalizar para outra pessoa, me veio esses insights mesmo. Tipo, eu ouvi o que eu falei, tipo, uai, realmente não é tão essa coisa, esse monstro de 7 cabeças. Mas eu queria saber, tipo, você, como um cristã e uma psicóloga em formação, como você vê esse imaginário ruim, né? Não preciso de um psicólogo, porque eu desabafo para Deus e tal. E a necessidade real de que nós precisamos uns dos outros para desabafar. Então, isso é uma questão muito complexa. Por exemplo, minha igreja, até pouco tempo atrás, ela tinha um discurso muito anti-psicologia. Eles acreditavam, se a pessoa precisa de psicologia, ela tá pecando, ou é falta de Deus, alguma coisa assim. Mas conforme a gente foi estudando, e várias pessoas lá dentro da igreja que têm estudos da psicologia, entenderam que nós, psicólogos, somos instrumentos do Senhor. Então, muitas vezes, a gente tem um problema, a gente está passando por uma situação super difícil, e às vezes a gente desabafa com o Senhor, e isso é ótimo. Só que a maioria das vezes a gente não tem uma resposta diretamente dele. Normalmente a resposta vem de quem? Vem de um amigo que passou por uma situação parecida dele. Nossa, eu vi que você não tá bem. Eu passei por uma situação assim, você tá passando por isso, alguma coisa assim, e você descobre uma resposta para o seu problema. E a mesma coisa na psicoterapia. Muitas vezes a resposta não necessariamente a resposta, né? Mas como você vai descobrir como tratar aquela informação é por meio do psicólogo. E ele vai ser um instrumento do Senhor na vida daquela pessoa. Então, assim, o processo de terapia, ele é um processo bem complexo, ele é muito importante e ele foca com que a pessoa entenda os seus próprios problemas, as suas próprias crenças, as suas próprias
amarras para que ela consiga, com o direcionamento do psicólogo, descobrir como desatar esses amarras. E na oração a gente consegue ter a calma que a gente precisa. Então a maioria das pessoas, a oração tem essa função terapêutica, então ela traz essa calma, essa meditação. Mas qual é a questão? Normalmente a oração, não que nunca, né? Mas a maioria das vezes a gente não tem uma resposta. Ela acalma momentaneamente, só que os problemas continuam existindo. E aí a gente vai encontrar um direcionamento de como lidar com esses problemas na psicologia. Agora, como resolver esses problemas, às vezes a gente conta na Bíblia. Deu pra entender? E aí, então tá, a gente tem essa noção do desabafo. E o quarto D é o deleite. Então, logo depois que Elias desabafa ali com Deus, Deus se mostra na natureza. Então ele se mostra por meio do vento, pelo meio do fogo, aquele sussurro que ele escutou. E às vezes, tudo que a gente precisa para descansar é a gente se deleitar na criação do Senhor. Seja... Oi? Aleluia. E aí, às vezes a gente precisa, por exemplo, ir para um lugar com natureza, ir andar, fazer uma caminhada, às vezes ouvir um louvor e você pensar, nossa, que coisa bonita. Esse deleite, ele é muito importante na vida do cristão. Ele é uma etapa fundamental da gente entender quem Deus é e a gente entender que se Ele foi bom com a sua criação, que, assim, tem seres vivos e tudo mais, mas que não tem pensamentos, não são a imagem e semelhança dele, Ele também é bom conosco e nos torna a imagem e semelhança dele. E quando a gente entende esses 4 Ds, a gente entende que se a gente juntar ele, a gente vai conseguir... Não, pode deixar lá. A gente vai conseguir descobrir uma pessoa que viveu tudo isso durante a vida. Jesus. Então, quando a gente olha isso, pega esses 4 Ds e vê que Jesus viveu todos eles e cuidou de tudo isso para que isso se mantivesse, para que ele não fosse sobrecarregado. Porque, Jesus tinha coisa para fazer, assim, a rodo. E é nele que a gente vai encontrar o exemplo e o deleite que a gente precisa, o descanso. E aí o Tim Keller fala uma frase muito, muito interessante, que eu acho que dá um tapa na nossa cara aí. E ele fala, você pode tirar quantas férias quiser, mas se não conseguir alcançar descanso para a sua alma, o descanso naquilo que Cristo fez na cruz, jamais descansará verdadeiramente. Pode passar. Então, beleza. Agora eu sei as etapas ali, né, para superar isso, por meio da Bíblia, né, e tudo mais, mas da parte mais psicológica, mais clínica. Como que eu me recupero disso? Vê se tem mais alguma coisa passando aí. Ou é porque a imagem do último. Todos bugaram, né? Que pai. Mas, como eu já falei, atividade física, alimentação são fundamentais. Gente, tudo que eu posso dizer, atividade física e alimentação resolve 90% dos seus problemas. Porque eu não preciso da atividade agora. Mas, gente, é absurdo. Posso dar uma curiosidade pra vocês? Vocês sabiam que você fazer atividade física, ter uma alimentação e ter uma reserva cognitiva que você consegue estudando, buscando conhecimento, você consegue atrasar em 10 anos o aparecimento de sintomas de demência? Gente, é doideira, assim, o que isso faz de diferença na vida das pessoas. Tem gente que não chega ao nível mais grave da demência porque teve uma vida de alimentação saudável, de atividade física. Então, assim, pra tudo ela vai ajudar. Então, se ela vai ajudar em tudo, faz. Então, não é bom. Ali também, acompanhamento psicoterapêutico ou práticas terapêuticas. Nem todo mundo necessariamente precisa de acompanhamento psicoterapêutico. É sempre bom, se você tiver vontade. Não vejo o motivo do porquê você não poderia ir. Mas práticas terapêuticas ajudam, né? Meditação, ouvir música, a própria atividade física. Medicação também pode ser uma solução. Então, em alguns casos de burnout, a pessoa pode precisar de um ansiolítico ou de um antidepressivo, que aí vai ser receitado pelo psiquiatra. Esse período de descanso, seja tirar um período de férias ou dormir mais adequadamente, fazer a higiene do sono, como eu tinha falado. E, na verdade, isso é bem comum. Normalmente, as pessoas, depois que são diagnosticadas com burnout, elas precisam de um período de férias ou um período afastado do trabalho. Pode passar. E eu quis deixar claro isso aqui, recorrência do burnout. Isso que é muito importante. Gente, a partir do momento que você tem burnout, você se recupera e você volta para o mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas que você continuava fazendo, você vai ter burnout de novo. Tem um estudo que fala que entre 40% a 60% das pessoas que se recuperam do burnout podem ter uma recaída em até 2 anos, se não tiver mudança de hábitos.
E eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Eu tenho 2 professoras na psicologia que elas tiveram um burnout, tipo assim, cabuloso. O burnout tem aqueles sintomas que eu falei, mas ele pode dar sintomas muito piores. E é aquele famoso, é que nem... Nossa, eu tinha um exemplo disso. Mas é tipo assim, quanto mais burnout você tem, mais fácil é você ter de outro burnout. Então, se, por exemplo, você teve um, é mais fácil você ter o segundo. Se você teve 2, mais fácil ainda você ter o terceiro. E por aí vai. Você já teve? Não, graças a Deus. Mas teve uma professora minha da psicologia que ela teve 4 burnouts já. E, assim, ela não saiu, né, do ciclo que ela ficava. Então, ela continuou fazendo as mesmas coisas, por isso que ela entrou no burnout de novo. Mas você teria uma noção, o primeiro burnout dela, ela ficou 1 semana cega. Que? Ela perdeu a visão 1 semana cega. Eu tive outra professora que... Vocês já viram aquela galera que tem uma mecha branca? Que é uma doença? Nasceu uma mecha branca, tipo, uma mecha grandona, assim, porque ela teve burnout. Tipo assim, tem uns sintomas muito doidos, assim, do burnout que acontecem, porque o seu corpo, ele entra em colapso. E essa é a questão importante. Gente, se por acaso vocês estiverem numa situação que tá quase chegando no burnout ou chegando no burnout, gente, essa situação precisa mudar. Você precisa conversar com seus chefes, precisa conversar com a galera da sua igreja que tá te dando as responsabilidades, porque senão você não vai sair desse burnout, você vai ter burnout de novo. Pode passar. E aí, o que a gente precisa considerar dentro do contexto cristão? A primeira coisa é o sábado. Então a gente sabe que o sábado ali, né, apareceu na Bíblia como um lugar de descanso. Só que ele não é uma recompensa por produtividade. Não é só porque você está sendo produtivo que agora eu posso descansar. Ele é um mandamento. Então a gente precisa ter um dia para descansar. Eu sei que é muito comum a gente... domingo eu só tenho que ir no culto, tenho a tarde livre e vou adiantar coisa da faculdade. Não é assim que a vida funciona, gente. Se a gente ficar fazendo isso o tempo todo, a gente vai surtar. Que é o que tem acontecido com 90% das pessoas, né? Outra coisa, autoconhecimento não é papo coach. É entender os seus limites. Então, pra você conseguir chegar pra uma pessoa que fala, eu preciso de ajuda com esse projeto, pra você conseguir falar, olha, eu tô com muitas demandas, não consigo agora. Se eu puder te indicar alguém, eu te indico, mas agora eu não consigo. Pra você conseguir fazer isso, você tem que se conhecer, pra você saber os seus limites. A outra coisa é uma higiene mental e espiritual, além da do sono. Que é muito importante que você tenha hobbies, amizades e tempo fora do seu ministério imediato. Então, se, por exemplo, você, digamos no NVC, você trabalha muito aqui e você tá ficando sobrecarregado, você precisa ter um tempo fora do NVC. Pode ser com as mesmas pessoas, mas não associando ao projeto que você fazia parte. Você é da equipe de louvor e aquilo tá te sobrecarregando, às vezes se você for sair com outros amigos ou com pessoas do louvor, mas sem falar de louvor, deixando isso tudo pra lá. Você tem que ter esses momentos para você se desassociar e descansar fora do descanso, né, de parar um dia, de dormir e tudo mais. Outra coisa, papel da comunidade. A gente não deve se preocupar só em nós não termos burnout. Nós devemos se preocupar das pessoas ao nosso redor também não terem burnout. Então, a gente precisa tomar cuidado em mostrar para as pessoas que tá tudo bem você mostrar falhas, você não aguentar tudo dentro da igreja. Só Jesus foi perfeito, a gente não precisa ser perfeito. E uma coisa importante que eu vejo que acontece muito, gente, precisamos respeitar períodos de férias. Então, assim, se o seu pastor tá de férias, não manda mensagem pra ele, pastor, porque ele tá de férias, ele também precisa desse descanso. E muitas outras pessoas dentro da igreja que, quando tiram períodos de férias, coitadas, continuam lá resolvendo BO e nunca conseguem descansar de verdade. E nós temos lá em 2 Coríntios 4:7 que fala: mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, o que a gente consegue entender com isso? Que o tesouro que vem do Senhor, ele é muito valioso. Ele é maravilhoso, ele não se gasta, mas nós somos vasos de barro. Nós somos frágeis, nós quebramos e precisamos de um olheiro para restaurar. Então, a gente precisa lembrar que o tesouro que a gente guarda é muito grande, mas a gente é frágil. Então, para a gente continuar guardando esse tesouro, nós temos que nos proteger. Pode passar. E aí, agora um detalhe aqui, especial para quem está aqui. Nós que somos jovens, estamos muito mais propensos a ter um burnout do que os mais velhos. Por quê? Porque a gente está em contato direto, totalmente presente na nossa vida da tecnologia. E como eu falei, o fato de a gente estar mexendo com a tecnologia, ele cansa muito mais do que descansa. Na verdade, não descansa, né? Mexer com a tecnologia.
E aí, além de, assim, né, a gente tá propenso por causa da nossa junção com a tecnologia, tem algumas questõezinhas aí que a gente pode tirar das coisas que têm acontecido atualmente. A primeira é a armadilha do FOMO. O que é FOMO? É uma expressão que surgiu tem pouco tempo na internet que significa Fear of Missing Out. Então, medo de ficar de fora. E aí, o que acontece, às vezes, no contexto cristão? A pessoa, tem um evento, tem um ministério muito legal, que seus amigos estão todos lá, e você entra porque você quer fazer parte do evento, porque você quer estar junto com seus amigos no ministério, e aí você se sobrecarrega para participar de todas essas coisas porque você não quer ficar de fora, e aí você não aguenta. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E assim, autocrítica, porque direto eu vou junto com o pessoal do NVC pra resolver coisa e aí acabo me sobrecarregando, diga. E quando, tipo, você já tem uma rotina pesada, mas ao longo do tempo, tipo, você meio que acostuma. Isso, tipo, continua sendo ruim ou, tipo, seu corpo já acostumou e continua aquela rotina e tá tudo bem? A gente na psicologia diz que se acostumar com coisa ruim nunca é bom. Mas, assim, faz parte, a gente tem muitas demandas atualmente, então faz parte da vida a gente se acostumar a ter mais demandas, até porque senão, por exemplo, se a gente está sobrecarregado agora, imagina quando casar e tiver filho, a gente não ia dar conta mesmo. Então, normal o nosso corpo se acostumar, só que quanto mais tarefa você tem, melhor tem que ser o seu tempo de descanso. Então, melhor tem que ser o seu sono, melhor tem que ser seus períodos de descanso, quanto mais coisa você tem. Então, tem que ter esse cuidado aí. E só sobre isso aí, tem um goleiro que ele é cristão? Peraí, deixa eu chegar com o celular aí. Aí o nome dele, que é o da França brasileira, era o Alisson, né? Uhum. O Alisson, ele é crente cristão, o goleiro da seleção brasileira, e ele falou que assim, o técnico dele tem o seguinte, treina pesado, descansa pesado. Então, quanto mais treinar, mais ele tem que descansar. Então, aquela questão de banheira de gelo, essas coisas, então ele fala que leva isso pra tudo. Então, tipo assim, e eu peguei muito isso, tipo assim, velho, você pegando pesado na faculdade depois dos anos, velho, meu descanso tem que ser pesado? Porque se eu tô pegando pesado nisso, o descanso também tem que ser pesado. Eu acho que a gente tem que levar isso pra nossa vida. Se treinou pesado, se estamos trabalhando pesado, descanso pesado. Exatamente. Assim, o que acontece atualmente, eu vejo, assim, adultos também, mas eu vejo muito isso na galera da nossa idade. De, por exemplo, eu tô sentindo que se eu descansar, eu tô perdendo tempo, porque eu podia estar adiantando um trabalho da faculdade. Só que isso é uma armadilha, gente. A gente falar pro nosso corpo, você tem que dar conta de tudo, o problema é seu. Então, exatamente isso que a Ana Luísa falou. Se a gente tem uma rotina muito pesada, os nossos momentos de descanso, eles têm que ser ainda mais cuidadosos, eles precisam ser ainda mais direcionados e não é intensivos, intencionais, isso, tem que ser mais intencionais. Oi. Sobre o que o Caio falou, eu percebo que muitas vezes a gente se acostuma a ter muitas coisas e para isso a gente acaba não percebendo as consequências que isso tem para nossa própria cabeça e para o nosso próprio corpo. Então, beleza. Nossa, eu consigo administrar todas as áreas da minha vida muito bem e ainda participar de 2 ou 3 projetos. Beleza. Você consegue fazer isso, mas primeiro, com que qualidade você está fazendo isso? E segundo, você está em um estado de exaustão constante? Você está com o emocional muito frágil, mais do que o normal? Você está conseguindo descansar de verdade ou sua mente está hiperacelerada? Como que estão suas relações interpessoais? Então, da maioria das vezes em que eu estava dando conta de muitas coisas, eu estava sendo muito mais explosiva com a minha família ali nuclear, com o meu pai ou com a minha mãe, por exemplo. Então você fica muito menos, você passa a ter menos filtros com os seus relacionamentos mais próximos. Então, às vezes, na ilusão de achar que a gente dá conta de fazer tantas coisas, a gente acaba compensando isso com muitas outras falhas, sabe? Eu percebo que a gente pensa que o cansaço só afeta o nosso corpo e a nossa mente, mas não, ele afeta também as pessoas que estão à nossa volta. É muito difícil você estar cansado e conseguir ser uma pessoa respeitosa com os outros. Tá claro, você tem que ter, né? É o mínimo. Mas é mais difícil, você tem que prestar atenção, não é só. Porque o ideal é você ser educado no automático. Mas quando você tá cansado, fazer isso no automático é muito mais difícil. Então você tem que ser mais consciente e aí você fica cada vez mais cansado. Outra questão que a gente tem que tomar cuidado é essa questão do palco versus bastidores.
Então, devido às mídias, é muito comum que às vezes a gente está tendo um evento e a gente se preocupe muito mais em como isso vai ser passado nas mídias do que a comunhão real daquelas pessoas que fazem parte daquele ministério. E então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é melhor que não tenha nenhuma divulgação daquilo e as pessoas que estão ali dentro tenham uma aproximação real, tenham um envolvimento real com Cristo, do que de fato aquilo ser espalhado, as pessoas vejam esse momento. Claro que tudo bem, né? Mas a gente tem que colocar limites nesse ponto, né? Outra coisa é Marta versus Maria, exemplo clássico que todo mundo lembra. Então, elas estavam lá mostrando que o fazer para Deus, ele não é mais importante do que estar com Deus. Então, assim como eu tinha falado, né, do fazer não é mais importante do que ser filho. A gente tem que ter, se, por exemplo, os seus afazeres estão sendo muitos e você não está tendo tempo para passar tempo com o Senhor, não está certo. A sua prioridade tem que ser passar tempo com o Senhor. E a questão do vício em dopamina. O vício em dopamina, ele não acontece só no celular. Por exemplo, esses cultos que acontecem com muita frequência hoje em dia, que a parede é preta, tem jogo de luzes, som muito alto, pessoas se emocionando, uma apelação para que as pessoas fiquem emotivas. E isso é dopamina. O seu corpo, você fica tão assim emocionado porque a sua dopamina está sendo liberada, você está gostando daquilo. Só que aí o que isso gera nas pessoas? Elas ficam tão viciadas em só ver aquilo que quando elas estão na vida ordinária, então tem no dia a dia ali, elas não conseguem ter um relacionamento com Cristo. Porque o relacionamento com Cristo, ele é você estar mesmo não sentindo. Se você não está sentindo a presença do Senhor, se você não está sentindo aquela emoção de estar com o Senhor ainda está ali, você ainda tem um relacionamento com Ele. Então você precisa manter isso. E aí pode passar. E aí, para finalizar essa parte, né, das indicações mais clínicas, a prevenção, ela é bem parecida com a recuperação. Então, para você prevenir, para se recuperar, você precisa fazer atividade física e ter uma boa alimentação. Você tem que ter atividades de lazer ou fazer, né, algo fora da rotina. Então, de vez em quando, sair para jantar fora, ter as atividades de lazer, né, coisas assim. Isso é muito importante para que a gente possa descansar a nossa mente. Conversar com pessoas de confiança, seja na conversa ali com seus amigos, seja com um psicólogo, um pastor. E o mais importante aqui, que é a mensagem toda do negócio: diga não. Gente, eu sei que isso é muito difícil para algumas pessoas e é uma coisa que pode se tornar um hábito. Então é possível você treinar para dizer não. É uma coisa que é treinável. Você pode aprender a dizer não se você tem dificuldade em dizer não hoje em dia. Então digam, gente, se por acaso você está com muita atividade, você sabe que se você for fazer outra atividade, você vai fazer mal feito, é melhor você dizer não do que se sobrecarregar, né? E aí eu queria deixar esse versículo no final, Mateus 11:30, que fala: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então estar com o Senhor é para ser uma coisa leve, é para ser uma coisa que nos faz bem, não nos pesa. Então se estar trabalhando para o Senhor tem sido mais pesado do que positivo na sua vida, aquilo ali não está tendo a função que era para ter. Pode passar. E então é isso, queria saber quem tem perguntas, dúvidas. Eu falei muito rápido, falei 30 milhões de coisas, então alguém tem algum questionamento? Diga. Eu acho interessante essa questão que você mostrou sobre essa recuperação, né? Porque eu passei mais ou menos 3 anos da minha vida numa rotina extremamente cansativa de, tipo assim, sair 5 horas da manhã e voltar 9 horas para casa. E eu não tinha produção nenhuma, sabe? Tipo, nos estudos, assim, absorvia pouco conteúdo, sabe? Então, assim, quando a nossa mente realmente está exausta, não tem como nem ser produtivo, entendeu? Então, depois, quando eu comecei a, tipo, adaptar mais minha rotina, quando eu vim para a UNB, por mais que as matérias sejam mais densas do que era no colégio, eu tinha uma rotina mais leve. Então, assim, isso impactou muito no meu aprendizado, no meu dia a dia. Então, assim, eu pensava que, tipo, vou passar milhares de horas estudando e vou ter o melhor resultado possível. Mas não é assim, entendeu? Às vezes, 2 horas de estudo com uma boa rotina de sono rende muito mais do que, sei lá, 6 horas de estudo com uma mente cansada, né? Então, isso impactou bastante na minha vida, essa mudança. É muito comum na época, principalmente naquela época do ensino médio que a gente estava estudando para vestibular, que as pessoas achavam: se eu tô fazendo cursinho, automaticamente eu vou passar. Mas o que acontece?
No cursinho, pensa, você passa o dia todo, você passa o tempo na escola de manhã, de tarde você vai pro cursinho, de noite você tem que ser produtivo e estudar, sendo que você ficou o dia inteiro tendo aula. Gente, muita gente, isso é muito comum, muita gente que faz cursinho vai mal nos vestibulares porque essa pessoa não descansa. Então ela não consegue ser produtiva, ela não consegue absorver os conteúdos. Então assim, não adianta nada você estudar 10 horas por dia todo dia, se o seu horário de sono está sendo 6 horas por dia e aí você vai dormir quando o seu corpo já não aguenta mais, você não descansa durante o dia. Aqueles descansos entre períodos de estudo, ele é bem importante, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma fala, alguma coisa? Eu acho muito interessante como você trouxe a questão da terapia e da nossa vivência cristã, né? Como a gente tem, às vezes, alguns preconceitos sobre algumas coisas, assim, principalmente na área da psicologia, porque eu tive a oportunidade de iniciar um tratamento agora. E aí eu tive pessoas lá falando assim, não, você precisa, quando você entregar isso pra Jesus, encontrar felicidade nele, você vai largar isso. Eu fiquei tipo, mas não é pra isso que eu tô... Não é assim, tipo, quando você tiver um real relacionamento com o Senhor, e aí eu fiquei tipo, mas isso não quer dizer que eu não conhecia Cristo, né? Não quer dizer que eu não tenho um relacionamento com Deus, mas é porque se eu tenho a opção de ser auxiliada por outras pessoas, por um outro profissional, que pode ser muito meu instrumento de Deus na minha vida, por que eu não vou fazer, né? E acaba que tem muito essa visão mesmo dentro da igreja, e até mesmo assim a gente fala, nós estamos na era da geração, nós estamos numa era cheia de acesso, assim, muitas vezes as pessoas continuam tendo essa visão, assim, de que cristão, depressão, então não é cristão. Não busque ajuda psicológica, é bem complicado. Pra vocês terem uma noção de como isso é interessante, vou falar uma coisa polêmica aqui agora. Vocês sabiam que suicídio não é pecado? Na Bíblia não fala nada a respeito disso e a gente não tem uma confirmação se isso é pecado ou não. Mas, pela igreja ter uma desavença gigantesca com a psicologia, esse discurso foi criado de que o suicídio era pecado. Durante muita época, assim, é muito engraçado, porque esse pensamento começou a acontecer lá na Idade Média, e tem gente até hoje que pensa isso. Eu pensava até pouco tempo, eu só parei de pensar quando eu tive uma palestra, eu tava num acampamento sobre lamentações, e aí um pastor virou e falou assim, estava falando, né, sobre a depressão, sobre esses sentimentos, e aí ele falou isso, depressão não é pecado. E eu fiquei, depressão não, né, suicídio. Suicídio não é pecado, como assim? E aí ele foi abrindo, e isso fez uma diferença muito grande pra mim, porque enquanto eu tava estudando coisas sobre intervenção em crise, suicídio, eu pensava, meu Deus, como que eu vou ajudar uma pessoa, sendo que eu sei que se ela cometer suicídio, ela vai estar pecando e nananana. E aí, depois que isso apareceu, eu entendi que a noção de tristeza, de dificuldades, ela é muito, muito mais subjetiva e muito mais profunda do que a gente acha que ela é. É bem comum que... Gente, é muito comum, por exemplo, pastores terem depressão. Isso é muito, muito comum. Imagina você lidar com o problema de várias pessoas, você viver num lugar que diz que você não pode procurar ajuda profissional, porque isso quer dizer que você está longe de Cristo. E, gente, é muito pesado. Você liderar, né? Os líderes, principalmente, líderes sofrem muito com isso, porque eles pegam muito problema dos seus subordinados. Mas então, tipo, pode falar. Não, é só uma questão na descrição. O que você diria para uma pessoa cristã que já superou todo esse estigma de procurar ajuda, coisa e tal, só que durante o tratamento foi aconselhada a realmente fazer as medicações e a pessoa se sente muito fraca, com falta de fé, tem muito medo de ficar dependente, passar a vida dependente dessas medicações. O que você diria para essa pessoa, tipo, que já tem a recomendação de tomar remédios, fazer a utilização desse remédio, mas está com uma resistência muito grande, está com esses medos? Eu entendo medo porque eu também tomo medicações bem fortes que me debilitam muito. Então, assim, eu sei como é a sensação de às vezes não querer tomar. Mas uma coisa que eu ouvi uma pessoa falando numa palestra que eu assisti uma vez sobre esse assunto foi que, assim como, por exemplo, um político que está lá
no governo e a gente não gosta, também é instrumento de Deus, as medicações também. Então, elas também são usadas para tratamentos de questões que a gente tem, tanto pelo pecado, quanto questões por sermos humanos. Então, a medicação em si, ela é super normal, ela é uma coisa que ajuda muitas pessoas, mas tem muitos casos que só a medicação sem tratamento psicológico não adianta de nada. E o ideal é que... Esse é um problema que, assim, espero que nenhuma pessoa da medicina escute isso, mas esse é um problema da medicina que, principalmente psiquiatras, que eles acham que medicação é a solução para tudo. E nem sempre é o caso. Por exemplo, meu irmão, ele é autista. Passaram uma medicação para ele, que ele não precisava, porque meu irmão tinha ideação suicida. Ele tentou se suicidar no período com remédio 4 vezes por causa da medicação. Então, tipo assim, ele teve muito... O caso dele pegou muito mais do que melhorou pela medicação. Ele não precisava de medicação. Então, isso acontece com muita frequência. A melhor coisa a se fazer é, além de ter um psiquiatra que tem essas recomendações, ter um psicólogo também que entenda de psicofarmacologia, para que ele possa te falar, olha, tem esse remédio, pode ser bom para você, mas ele vai ter tal e tal efeito colateral. E balancear com você o que vale a pena. Vale a pena melhorar isso e ganhar isso de negativo, né? Porque às vezes pra você não vale, às vezes você prefere ficar sem tomar um remédio e ter essas outras coisas, esses efeitos colaterais que apareceriam, do que o contrário. Então, assim, em relação à fé, de fato, existe muita resistência, não só à psicologia, né, mas a medicações também. E tinha aquele discurso antigamente, principalmente na Assembleia, né, de Deus te curou, joga todos os seus remédios fora e tudo mais. Gente, não é assim que as coisas funcionam. Se você precisa, por exemplo, um caso muito... Eu tinha uma vizinha que ela era da Assembleia, e aí ela fazia hemodiálise perigosíssimo se você ficar sem, você não pode. E aí falaram, você joga todos os seus remédios fora, você pode parar de fazer a hemodiálise se você curou. Gente, ela ficou internada na UTI porque ela parou de tomar o remédio na hemodiálise. Tipo assim, porque a igreja falou, você para de estar curado. Gente, o Senhor tem capacidade de curar? Tem, mas não quer dizer que ele não possa usar as medicações, que ele não possa usar tratamentos assim para ajudar essa pessoa. E eu acho que o ponto assim especial dessa questão, que eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou nas minhas questões de saúde, foi entender que às vezes nós temos problemas de saúde para que isso nos aproxime de Deus. Então, quando a gente entende que a gente tem limitações por causa da nossa saúde, muitas vezes isso nos leva a entender que se eu tenho limitações, isso mostra que eu preciso muito mais do Senhor em outras áreas que às vezes as pessoas não precisam. E aí você depende muito mais dele. Então, isso acho que tem sido uma das coisas que mais me ajuda nessa questão dos tratamentos. Porque eu tomo muita medicação que tem efeito colateral e eu fico, mas eu com esses problemas mostra o quanto eu preciso do Senhor. E se ele permitiu que eu tivesse essas questões, ele sabe de todas as coisas. Deu pra... Aproveitando o que você falou, também tem aquela aplicação de Paulo orientando, Não lembro mais quem era. Timóteo falava assim, não beba só água por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Tome também um pouco de vinho. E tipo assim, vinho é álcool, gente. E se não tiver o discernimento certo, ele também poderia ficar dependente daquilo. Mas para tudo existe um equilíbrio. E olha que Paulo foi muito usado em obras de cura, milagres, mas ainda assim existia. E também um dos companheiros de Timóteo, de Paulo, era um médico, que era Lucas. E ele faz questão de citar isso. Não vou saber como é que ele citou, mas ele fala que ele era um médico amado. Então, assim, realmente, mais uma vez, dando valia que o Senhor faz, o Senhor opera por meio de milagres, mas ainda assim ele dá recursos. Um médico, a criação de Deus. O vinho foi Deus que criou, super saudável, ajuda na nossa saúde. Então, sim, tudo existe um discernimento, mas especificamente nessa questão do medicamento, eu acho que é uma boa que a Anne falou, né? Porque questão de conversar com o médico para balancear, né, os prós e os contras, então é uma boa estratégia. E outra, você tinha falado um assunto muito polêmico sobre o suicídio. E eu tenho uma pergunta, esse exemplo. Hoje eu me suicidasse. Não que eu faça isso. Mas, tipo assim, já que não é um pecado, eu não vejo, tipo, nenhum... como é que eu posso dizer? Nenhuma pena nisso, porque, vamos dizer, você tá numa vida...
Porque, tipo, vamos dizer que você tá numa vida boa ali com Deus. Pô, você ir pro céu é a melhor coisa que vai existir. Então, meio que... Você faria esse acordo? Sabe qual era a passagem que... Eu sei. Aquela de Paulo? Lê ela pra gente. Ela É Filipenses 1:21. Alguém consegue abrir aí e ler pra gente? Filipenses 1:21. Alguém abre? Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Lê abaixo. Manda abaixo, também, deixa eu abrir o canal. Mas se o viver na carne me der o fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque Cristo é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé, para que a vossa glória cresça por mim, em Cristo Jesus, pela nova ida a vós. Então, esse capítulo já responde isso. O suicídio não é pecado, mas isso não quer dizer que Deus não quer que você esteja aqui na Terra. Ele mandou a gente com um propósito, a gente tem propósitos aqui. Então, a gente tem ações para fazer aqui, e se Deus não trouxe alguma coisa que nos matasse, é porque Ele ainda tem coisas para serem feitas por meio da nossa vida. Mas não seria um pecado de desobediência, então? Já que, tipo, Paulo tinha... É aquele famoso tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tipo assim, o exemplo bobíssimo, né? Mas tatuagem nem sempre é pecado, mas pra você isso vai gerar um pecado, então se torna. O suicídio é a mesma coisa, não é um pecado explícito, mas isso vai tirar que você desobedeça o que Deus falou, vai gerar com que você não descanse no Senhor, vai gerar outros pecados, sabe? Então, tipo assim, ele especificamente não é. Mas pode gerar. Pode gerar. E qual é a importância de você saber que o suicídio em si não é pecado? É porque isso ajuda as pessoas que têm ideação suicida a lidarem com isso. Mas assim, não vai sair para uma pessoa que tem ideação suicida e falar: suicídio não é pecado. A pessoa vai se matar, gente. Não façam isso. Pode perguntar. Na verdade, é mais um comentário, assim, porque uma outra coisa também que deixa eu botar aqui, que eu acho que tem a ver com isso do suicídio, é que, tipo assim, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, eu entendo que quando você suicida, de um modo ou de outro, você está meio que prejudicando, assim, ou danificando o seu corpo. Então, eu acho que é algo também que colabora com essa ideia de não se suicide, não... Mesmo que não seja um pecado explícito, tipo, é mais um motivo porque você não deveria fazer isso, sabe? Não, é exatamente isso. Essa fala de Paulo, ela mostra bem isso. Ele queria estar com Jesus, todos nós queríamos já ter morrido e estar lá com ele. Mas ele tem propósitos pra gente aqui. Então, se a gente não vai agora, não é pra gente ficar aqui. Diga. Peraí, rapidinho. Eu vou. E eu também queria complementar da importância que é, apesar das aflições, nós estarmos aqui, porque, por exemplo, o Senhor Jesus já tinha nos prometido, né? No mundo teremos aflições, mas Ele também nos deu o ID. E, tipo, o nosso ID é para que outros também conheçam essa maravilha que é ter Jesus, que é voltar aos braços do Pai. Porque, por exemplo, se fosse essa lógica aí, mas... eu já tenho tudo mesmo, já tenho Jesus, vou pra glória. Mas se todos os cristãos, os primeiros cristãos pensassem assim, tipo, onde é que estaria a pessoa que me evangelizou? Eu não estaria aqui, eu estaria no mundo e eu nunca conheceria Cristo, sabe? Então, tipo assim, eu sou fruto porque alguém atendeu. Por amor de vós. Exatamente, alguém atendeu o ID do Senhor e evangelizou na minha vida. E assim a gente, pra outras pessoas, né? Então, só complementando mesmo. Seria meio que um egoísmo, né, na verdade, você se suicidar. Você falou que viu uma palestra sobre, você tem recomendações? Então, agora lembrando, não tem, mas eu posso pesquisar. Uma que eu tenho com certeza é a que eu falei do BTcast sobre burnout. Eu tenho uma playlist inteira só sobre religião e psicologia do BTcast. Não, especificamente sobre o suicídio não ser pecado. Então, esse foi no acampamento, então não tem gravado.
Mas eu posso dar uma olhada, porque eu sei que no BTcast, nessa parte de psicologia, eles têm uns assuntos bem polêmicos também. Então, pode ser que tenha alguma coisa sobre. Eu vou pesquisar e qualquer coisa eu mando lá no grupo, se eu achar alguma coisa interessante sobre. Isso. Pessoal, nós vamos ter que encerrar o nosso momento de perguntas, porque já deu o nosso horário. Mas gostaria de dar palmas. Anne, glória a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza que todos os assuntos conversados aqui foram muito edificantes, polêmicos, mas necessários também, porque a gente avança com essas polêmicas, né? Porque nos instiga a estudar mais. Então, se você não saiu daqui querendo estudar sobre suicídio, você não escutou você não escutou direito esse estudo. Ou tem uma dieta, Nossa, eu saí daqui já tô pensando, gente, eu tenho que dormir melhor, eu tenho que dormir 8 horas por dia, eu tenho que fazer atividade física. Exatamente. A gente tem que se cuidar. E se vocês quiserem, tipo assim, teve algum ponto que vocês querem conversar mais sobre e tudo mais, eu tô livre na próxima hora, então se vocês quiserem conversar, tamo aí. É isso. E indicações também, tem algumas indicações de arquivos, livros, coisas assim que podem falar sobre o assunto, que é bem legal também. Anne, eu quero especialmente te agradecer por estar aqui. Obrigada por ter preparado esse estudo com tanto zelo. Pessoal, um pouquinho do que ela falou aqui hoje está no nosso grupo, por meio do documento que ela mandou, nosso guia de estudo, né? Se você quiser se debruçar mais nesse estudo de Elias, também entender melhor, realmente nós encontramos todas as respostas para a nossa vida nas Escrituras. Mas o Senhor, Ele nos deu não só as Escrituras, nos deu o nosso próprio intelecto, para a gente desenvolver um conhecimento. Então, o que nós criamos aqui foi porque o Senhor nos deu essa capacidade. Nós entendemos que a área da psicologia é uma ferramenta do Senhor para glorificá-lo também, para ajudar o seu povo. Tem pessoas que têm transtornos que precisam de um auxílio, seja de psicólogo, psiquiatra, seja de uma medicação. Nós entendemos que o Senhor também está nisso. Então, que não sejamos cristãos negacionistas. Pelo contrário, que entendamos nosso lugar de privilégio, estar em uma universidade federal e realmente possamos estudar sobre isso. Então, não só na área da psicologia, mas no seu curso, se esforce para ser o melhor. Para que você seja resposta na vida de outras pessoas. Seja, sei lá, engenharia mecânica, fazendo alguma máquina que ajude alguém com uma deficiência física. Gente, que bênção! Isso é maravilhoso, isso vem de um conhecimento que o Senhor te proporcionou. Então, a nossa vida, ela tem um propósito aqui. Lembra, não vamos nos matar, por favor. Porque o Senhor... Por favor, não vamos sair daqui assim. O Senhor, Ele nos deu o dom da vida. E quando Jó fala lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, é sobre isso. É você entender que não é você que tem o poder de... iniciar ou até mesmo findar a sua própria existência. Isso tem algo muito além do Senhor. Sim. E outra, nós já estamos no nosso céu. O céu é o próprio Deus. Então, se você tem o Espírito Santo, se você tem comunhão com o Senhor, você já está no céu. Só que não plenamente. Então, vamos desfrutar desse céu que o Senhor nos deu, que é a presença dEle. E vamos fazer aquilo que Ele nos competiu fazer. Nos nossos cursos também, nos nossos ministérios da igreja. Mas sempre com muito equilíbrio, para a gente não parar em burnout. Né, galera? Exatamente. É isso, vou encerrar o podcast por aqui, mas vamos orar ainda, tá bom?